núcleos que não foram vistos. Então, como a gente ainda tem todo o pacote para fazer, muita liberação ainda para acontecer, a gente vai perceber que o nosso corpo ele vai gradativamente liberando da onde está. E quando você libera o núcleo, você fala, putz, estava aqui. Né? E a gente não consegue atingir o potencial do corpo sem liberar essas coisas que estão subconscientes. Não consegue. A gente agrava o corpo físico, não tem como. Então também o corpo físico reflete o potencial na medida que a gente faz o trabalho de liberação de todos os núcleos e se cura. Porque senão você não consegue. Então uma coisa está totalmente ligada à outra. Então partes do corpo engordam, e aí no caso quando a gente consegue liberar de fato, a gente emagrece. Você vê que no pacote tem muita gente que emagreceu 15, 20, 10 quilos, assim, que era o excesso que estava colocando lá para se proteger. A carne emagreceu bastante também, afinou. Então, assim, emagrecer não é a importância, gente, da aparência física, a importância das liberações. Então, você ir para o seu processo natural, para o seu potencial, que não vai ser mais alto ou mais baixa, vai ser aquilo que é seu, mas no potencial, na cura, no equilíbrio, né? Que é beleza, porque é você no seu potencial, e cada um tem o seu potencial. Mas tem partes que estão agravando, é porque eu estou condicionando muita coisa, porque eu estou acreditando em muita coisa. É porque eu vou dizendo que com determinada idade a pele fica assim. São 1000 situações que a gente vai criando, né? Por exemplo, hoje quando eu olho para minha amiga, eu chamo de... Então, tem tudo isso. E está relacionado com núcleos de gravidez, de ter filho, de colocar filho no mundo. Então tem muita coisa que está aí você tem que mergulhar nisso, entender no subconsciente o que isso significa e por que o corpo está trazendo isso para você olhar para isso, né? Então, é muito importante. Você sabe que tem super a ver com a sua história. E curar isso. Não, eu sempre, tipo assim, isso... A gente tá com a live, tá? Só para vocês saberem. Live aberta. No início do pacote, tipo, eu era bem gordinha, assim, tanto que curadamente eu ficava bem gordinha, eu acho. Aí depois eu fui fazer os trabalhos, então eu emagreci e agora eu engordei de novo. E o engraçado é que, tipo, apesar de eu ter emagrecido naquela época, eu sempre tive muita gordura acumulada nas costas. Que é isso? Não, depende, porque para cada pessoa é uma coisa, a gente vai olhar individualmente. Mas o mais importante de tudo é você mesmo se perguntar. É você mesmo pedir, né, para o campo de energia revelar através dos sonhos. Então eu começo a ter sonhos que não tem nem pé nem cabeça, não faz muito sentido, mas a sensação que eu tive no sonho reflete a sensação que eu estou tendo na vida. E essa sensação eu identifico aonde na vida, aquilo que veio no sonho. Então você começa a conseguir fazer o que vocês estão fazendo, a leitura energética. É pegar isso e ver que é uma história só. E depois a gente vai ver que tudo aquilo que a gente está trabalhando, que parece que são muitas coisas isoladas, tem um núcleo central. E que essas coisas isoladas é a mente enredando várias situações para um núcleo central. E que de fato é uma coisa só. Então por isso que a gente faz a cura minuciosa de todos os enredos menores para a gente chegar no núcleo maior. Porque aí quando a gente chega no núcleo maior, a gente desestrutura tudo. E aí a gente realmente tem a tal da liberdade, do encontro desse núcleo. Então esse processo é aquilo que eu falei para vocês, ele tem que ser prazeroso e ele não pode ser com pressa. A gente tem que entender que a gente está há muitas vidas nesse processo e que se a gente não fizer muito bem, se a gente tentar pular etapas, a gente volta para fazer a etapa que a gente pulou. Então a gente tem que relaxar, entender que o tempo que a gente tem aqui é exatamente o tempo preciso para fazer a liberação de tudo. E
não se distrair em relação a isso, mas jamais criar tensão. A gente tem que criar tesão, não tensão. A gente tem que entender que a melhor coisa que eu faço na vida é isso, porque cada resultado que eu consigo ter é muito bom. Então, putz, eu tô melhor, é coisa boa. Então, isso me motiva a fazer mais, porque é certeza que eu vou ficar melhor ainda. Então, é assim que a gente faz as práticas, é assim que a gente busca o autoconhecimento. Cada vez que eu revelo a distorção que eu mesma criei, eu me liberto. E a libertação disso é muito prazerosa. Dá muito prazer, dá muita alegria na alma. Você fala, nossa, que maravilhoso. Então isso eu vou fazendo. Porque na verdade não é ruim, é bom. A mente diz que é ruim, que é sofrido, porque você não fez o trabalho da mente. Então por isso precisa primeiro aprender totalmente sobre a mente, entender como ela atua, para você conseguir até entender que é prazeroso e não doloroso. Porque a mente te manda primeiro uma mensagem de muito sofrimento. Isso não é real. Isso é uma distorção, não é? Sim, você estava conversando com a Lu, no dia que a gente realmente integrou os 9 meses, né? E lembrando aquele sofrimento intenso que eu tive internamente, né? E descobrindo no domingo que nada daquilo foi real, que eu sofri em vão, porque eu tive tempo, né? Entre aspas. Mas que olhar agora para trás, assim, ó, e perceber que não tem mais sofrimento. E por mais que algumas etapas do processo assim, sejam mais, que exijam mais de mim, assim, mais intensas, que eu me sinto realmente atropelada mil vezes, que eu me questione. A gente sente no físico, tem um cansaço, mas intenso. Não tem sofrimento. O sofrimento ele realmente é dissolvido. Ele dissolveu total, não tem mais sofrimento. Você sente isso? E ainda completamente diferente. Então, e aí é isso. Então a gente faz a primeira etapa de se autoconhecer no sentido de entender como a minha mente age. Esse é o primeiro passo do autoconhecimento. Quando eu dissolvo por compreender a mente, eu estou livre para fazer o trabalho de cura. Antes disso eu não faço trabalho de cura, né? Então a gente sempre começa pela mente. E o trabalho de cura está no subconsciente, na verdade, não está na mente. Então a gente começa o trabalho de cura real nas liberações de subconsciência, que é a parte mais desafiadora. E assim, com a energia, vocês podem utilizar a energia e direcionar para o subconsciente, para liberar aquilo que precisa ser visto. E sempre a gente precisa ver. Só que a gente vai ver como? A partir do sentir. Porque o sentir, ele é uma sinalização do que está lá. E graças a Deus a gente tem que sentir. Porque como a gente sente e aquilo incomoda, a gente percebe que tem algo ali. Então isso é uma sinalização que me faz ir para lá, olhar. E isso não pode ser doloroso. Eu não posso entender o sentir como sofrer. Eu tenho que entender que o sentir, ele está me mostrando coisas e que cada forma de sentir as emoções relata algo de mim. Então, quando a gente começa a destrinchar energeticamente o que significa vibrar cada emoção, a gente consegue fazer leituras energéticas muito finas. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou assim? E tal. E isso é uma chave muito grande, porque é o nosso caminho do despertar. Se a gente não tivesse sentir, a gente estaria totalmente embocado e não faria trabalho, o que é desesperador para o espírito. Então a gente tem que começar a ser amigo das sinalizações e gostar delas. Quando elas aparecem, a gente tem que falar, oba, chegou algo aqui, porque eu estou pedindo para ver, eu estou pedindo para curar. E aí chegou. A sensação não vai ser boa, porque o que eu vou curar é distorcido, mas ela também não é tão ruim como eu digo que ela é. Eu não preciso fugir disso e colocar embaixo do tapete. Eu tenho que agora agarrar isso e falar, bom, vamos olhar. Então toda vez que eu tiver essa maturidade e parar de dizer que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu sou fraco, que é muito sofrimento, que é muito difícil, eu libero, né? Eu libero
uma forma que a mente está usando para me enredar. Então o que eu vou vendo? Enredos da mente. Só que eu vou liberando toda essa borda e depois eu chego no núcleo. E o núcleo é algo que a gente busca. E como terapeuta, a gente não vai fazer nada enquanto não compreender o processo do nosso paciente. E compreender o processo do nosso paciente só é possível depois de tudo isso que vocês estão fazendo nos pacotes, porque vocês estão semanalmente trabalhando item a item, coisinha a coisinha em vocês, liberando profundamente, tendo compreensão real. Eu falar não é nada se vocês não experienciarem. Vocês lerem uma Bíblia não é nada se vocês não tiverem isso como experiência. Então, o que é fantástico é você poder ter um campo de energia para a experiência. Então, quando a gente abre a possibilidade, está maduro, o universo traz para a gente, porque a gente tem um merecimento por ter conseguido ultrapassar as primeiras etapas de desafio da mente, sabe-se lá como? Porque isso é uma coisa que eu nunca entendi, como a gente todo agravado, todo enredado, consegue dar o primeiro passo em direção a isso e continuar dando passos estando agravado. Isso para mim é o maior mistério da vida, porque a gente está muito distorcido e conseguir fazer a escolha assertiva e para a direção certa é algo quase que impossível dentro dos nossos enredos, apegos e vícios, né? E aversões. É um chamado mesmo. Porque quando eu fui para Santos, eu nem pensei. Eu vou. Aqui, essa aqui, vou morrer que vou. Vamos ser onde vamos. Mas é um chamado que a gente tem que reconhecer que é com base nesse sofrimento. Que é com base em algo que está muito ruim e que eu preciso mudar de alguma forma. Então, quando a gente chega no auge do agravamento, a gente busca a cura. E de alguma forma, o nosso espírito, o nosso corpo tem uma inteligência multidimensional que vai muito além da mente. Então a gente atinge o estado de conseguir, a partir de uma inteligência cósmica que está fora de todos os enredos que a vida está te apresentando, chegar no lugar certo. Então, nesse momento de desespero, a gente acessa o lugar, porque já está dentro da gente, né? E a gente vai para a direção certa. Então, esse buscar ajuda, ele só vem depois do sentir intensamente o sofrimento, que só existe por conta de todos os enredos e distorções da mente. Então, enredado e distorcido, eu sofro. Enredado e distorcido, se eu não faço nada com isso, eu sofro cada vez mais. E chega uma hora que é insuportável. Graças a Deus que é insuportável para o corpo, porque é isso que vai fazer a gente buscar. Por isso que quando a gente é terapeuta, a gente não pode subestimar a importância da dor, a importância do sofrimento do outro. Porque se ele, num primeiro momento, já liberar isso, ele desiste do processo. Ele entra no processo somente para arrancar aquela sensação. Ele não entra porque ele quer curar, ele não entra porque ele quer se autoconhecer, ele entra só para arrancar aquilo que está muito ruim. Então ele entra querendo um milagre, querendo que você faça isso por ele, que alguém faça isso por ele. Então ele está totalmente embotado na distorção. E aí, na medida que você vai fazendo o paciente ir se trabalhando, se autoconhecendo, ele vai gradativamente tendo as condições para depois ele fazer o processo dele sozinho. Só que entende que não é possível sozinho no primeiro momento. Não dá para você fazer isso sozinho, estando totalmente enredado. Até no próprio pacote, né? No primeiro pacote tinha o grupo, o subgrupo do subgrupo e a galera toda, ai, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Era um agravando mais o outro ainda e todo mundo precisando falar o que estava acontecendo e tal. Hoje em dia, dos últimos pacotes, já mal tem grupo, ninguém mais fala nada. Tá todo mundo, aconteceu isso, ok, e segue, né? Sim. Parou aquela problematização toda. Assim. Então você vê já a evolução da maturidade espiritual de conseguir lidar com o seu processo, né? De conseguir lidar e conseguir fazer o seu trabalho sozinho,
que esse é o resultado que a gente espera. A gente não dá alta para um paciente que ainda não faz isso sozinho. Então, o paciente, quando a gente vai pegar, a gente tem que ter uma sinergia e a gente tem que entender o comprometimento que a gente está tendo com o paciente. Porque não é uma coisa para um dia. Você está comprometido com aquele ser por muito tempo. E quando você assume um compromisso de transmissão, que no caso vai além do terapeuta, que é ser terapeuta e também ensinar e também transmitir o caminho, e aí você começa a fazer isso com grupos, é um comprometimento para a vida inteira, porque você tem que realmente estar disponível pela vida inteira, porque você está à frente, você sempre está vários passos à frente do que aquele que chegou para você. Então, em algum momento, essa pessoa, ela vai ter uma necessidade de te acessar, porque ela ainda está no desafio que você já passou. E esse é o processo da transmissão, esse é o processo do mestre. Então, o mestre está sempre conectado. E por mais que você consiga ter a sua independência, que é o que o mestre quer, porque veja bem, olha o peso que é você carregar alguém. É muito mais pesado para quem carrega do que para quem está sendo carregado. Então, nenhum mestre, nenhum professor quer o peso de ter que carregar alguém. O que eles querem? Ensinar para que vocês andem sozinhos. Então, a gente identifica um mestre, um professor, um guru, quando ele te entrega tudo, né? Te dá todas as possibilidades. Só que um guru, um mestre, sabe o lugar onde você está. Não adianta nem ele perder o tempo de tentar te entregar coisas que você não está pronto. Então, ele tem que ir de passinho em passinho, fazendo o trabalho. Então, é um compromisso longo. Então, ser terapeuta é maravilhoso para o nosso processo de evolução, quando o meu propósito divino é moksha. Porque depois de ter trilhado o caminho de renúncia, eu vou trilhar o caminho da transmissão, que eu preciso ter. Então, todos aqueles que estão recebendo, em algum momento vão ter que transmitir, tá? Para que tenha isso completo. Só que é um comprometimento muito grande. A gente sabe a dificuldade que é, muitas vezes, o comprometimento familiar. Imagine se comprometer com tantas pessoas. Então, por isso, não é para qualquer um. E uma coisa muito importante que a gente tem que ver é a tentativa de acessar o mestre, porque eu vejo o patamar energético do mestre. E eu venho para ser um terapeuta. Então eu chego com o objetivo de ser um terapeuta para roubar tudo que o mestre aprendeu na minha ignorância, tá? Porque isso nunca é possível. E entender o que ele sabe para eu ter uma falsa sensação que eu também sei e que eu já estou naquele patamar e que eu posso daqui fazer o mesmo trabalho que ele faz. Então, quando a gente entra na busca de ser um terapeuta assim, nós nunca estamos prontos. E nós criamos muitos karmas. Quando a gente entra na humildade de não querer ser terapeuta, mas se curar, a gente vai trilhando o caminho que é necessário. E num determinado momento o mestre diz: agora você vai ensinar, agora você vai atender. E você diz assim: o quê? Eu não estou pronto. Esse é o verdadeiro terapeuta. Ele não fez um curso de um final de semana, ele fez um curso de uma vida para se autocurar. E ele fez passo a passo. E a gente está falando aqui porque o que vocês vão se tornar aqui, a partir desse curso, são terapeutas. Eu estava assim perguntando, eu não tenho esse propósito de ser terapeuta. Eu vim só para fazer caminho. Mas tá enrolando de ser terapeuta, agora você explicou de novo. É porque assim, você não veio com o propósito. Você não veio com o propósito de ser terapeuta. Mas você vai se tornar um terapeuta. Entendi agora que você explicou. E quando você se tornar um terapeuta, você tem que ter aprendido aqui a conduta correta de um terapeuta. O que você não deve fazer como um terapeuta. Porque isso é o que eu devo te transmitir, real, que é muito importante. Então,
As pessoas que estão fazendo todos os pacotes para depois fazer a formação, elas vão estar aptas, porque elas se trabalharam, se curaram. O grande ganho é você se curar, é você se libertar. Mas depois você tem muita coisa, você tem que servir com isso. E mesmo que você não queira cobrar, você vai servir. Você é aquilo que você se transformou. Você é o entendimento da onde está a doença do outro. Você é a orientação para o outro. Qualquer pessoa que venha se relacionar com você, você vai ter um olhar de terapeuta. Você nunca mais vai ter um olhar de agravado. Você se curou. Então você querendo ou não trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, você vai ser um terapeuta. Porque o que está acontecendo com vocês é que vocês estão sendo terapeutas de vocês mesmos. E a partir disso, e não por estudar em livros, em bíblias, ou ouvir alguém falar, vocês se tornam um terapeuta. Então, é o que eu falei, eu já neguei muito isso. Eu recebi a psicografia 14 anos antes de assumir a terapia. Só que eu falei, eu não quero trabalhar pessoas. Eu me trabalhei, eu sei encrenca que é. Imagine você fazer tudo isso e falar, não, que preguiça, vou pegar uma pessoa e vou ter que fazer tudo isso. Não tem sentido. Não dá uma encarnação para fazer isso. Até que eu aprendi tudo sobre campo de energia. Quando eu aprendi tudo sobre campo de energia, eu falei, então dá. Porque faz sentido agora. Se a gente não tivesse a transmissão por campo, ninguém sairia dos passos possíveis em uma encarnação de 70 anos. A humanidade inteira estaria parada nos primeiros passos, nos 70 anos. Porque como assim? Mas eu acho que isso tem muito a ver com a psicanálise, sabia? Porque eu era da psicanálise, eu acho que é isso. Eu vejo, você tá falando, eu vejo bem assim, que é como se fosse a metade do caminho que o Freud fez, assim. Chegou num ponto, mas assim, o que mais? Não tem mais o quê? Ainda só uma problematização. Então depois que você veio mesmo, eu ouvi de vocês no campo, eu falei, nossa, não, eu tô fazendo alguma coisa, assim, pra alguém. Porque eu tô me trabalhando, então vai esse sentido, porque senão só fica numa fala, parece uma coisa perdida mesmo. Então, quando você só fica no estudo e na fala, o que a gente vê, eu atendo muito terapeuta, é que eles não fizeram o trabalho da liberação real do subconsciente. Eles estudaram sobre, mas não liberaram. E isso é um problema, porque eles não conseguem indicar o lugar. Chega um momento que você está há 14 anos fazendo terapia. Ótimo, é super importante ter clareza, desde que o terapeuta consiga fazer leituras energéticas e tenha clareza, porque às vezes o terapeuta ele realmente confunde e agrava mais e gera dependência, né? Foi engraçado uma época que eu queria ir atrás do terapeuta e eu também estava com o mesmo pensamento. E aí, tipo, eu te escutei falar, e aí eu fiquei meio aversiva ao terapeuta. Não precisa ter aversão, é uma coisa que complementa, mas ele não é... Vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes você vai no terapeuta, o terapeuta tá mais cagado que vocês. Aí, tipo, parece que foi um campo, assim, um negocinho. Aí a gente foi num coisa de casal, aí o comentário do pessoal do casal era que um casal de amigo deles começou a ir no terapeuta de casal, e aí o cara começou a atrair a mulher com a terapeuta. Aí a gente teve outro caso que a mulher falou assim, não quero terapeuta não. Mas aí você está cristalizando. Não, fiquei meio assim. Em todo lugar a gente tem profissionais e profissionais. E aquele que você vai atrair é justamente o que você precisa para a sua experiência. Nunca você atrai a pessoa errada. Nunca, nunca, nunca na vida, né? Para as relações. Então você vai atrair a pessoa que está para a experiência que você tenha que ter. Nem que seja constatar que esse caminho não é para você, mas essa experiência você tem que ter. Então você atrai exatamente o que você tem que viver, está compatível. Mas o que acontece é que você tem que observar como é a vida da pessoa. Se a pessoa está falando uma coisa e a vida dela é outra, se ela está falando sobre a necessidade de você se alimentar bem e ela está com sobrepeso e não se alimenta bem, se ela está com vários conflitos na casa dela e ela está te orientando em relação àquilo, ela nem está falando para você, ela está falando para ela mesma, ver se ela interioriza e aprende com aquilo. Então o processo está muito nela e pouco em você, porque o terapeuta não está pronto, ele não está completo.
E essa é a diferença da terapia nas tradições milenares. Na tradição milenar, que é a forma como vocês estão recebendo o trabalho do subconsciente, o lugar é de experienciar, aplicar, liberar, conhecer, se curar antes, para depois transmitir. Então isso é muito diferente, tem um outro peso. Existe um estudo muito profundo de mente, de ego, de supermente nas terapias milenares, no processo das transmissões milenares na escritura. Só que ela é a partir de prática, o que muda muito a forma da gente interagir com aquele conteúdo e aplicar aquele conteúdo. Então é um caminho mais prático do que o estudo só, a leitura só. Então o que eu digo é que existe sempre um risco de você realmente não estar recebendo nada do campo de energia. E é o campo de energia que faz o trabalho. Tanto que a evolução da espécie depende da transmissão de campo. A gente vai transmitindo, a gente evolui e transmite para o próximo, evolui e transmite para o próximo. Então é importante hoje, com a física quântica, com todo esse estudo vibracional, com o entendimento atômico, a gente integrar. E existem várias linhas que ainda está arcaica para a nova forma do vibrar, para a nova forma de se trabalhar. Então a gente está vendo que não está entregando resultado, que não está sendo suficiente, nem na medicina, nem na psicologia, nem na psiquiatria. Então a gente está vendo que as pessoas continuam agravadas, né? E esse é o ponto. Então a gente estando consciente da multidimensionalidade do nosso ser, entendendo que o nosso DNA ele é multidimensional, sim, e que o nosso subconsciente é multidimensional, porque ele é baseado em todas as encarnações e toda a experiência, não só nessa, a gente consegue ter uma visão mais ampla de tendências vibracionais que a gente arrasta. E que, portanto, a gente cura vibracionalmente tendências vibracionais e não mentalmente. Porque se a gente curasse mentalmente, todo mundo já estaria curado. Todo mundo fala, não posso fazer mais isso, e faz. Então é vibracional a coisa. Ela está lá no subconsciente, mas ela é vibracional. Sensação é vibração, emoção é vibração, pensamento é vibração. Então se a gente não curar no nível da vibração, a gente não está curando. A gente está achando que está. E aí a vida continua agravada. Então tem muita gente, por isso que eu falo, não se preocupe com a sensação na hora do atendimento. Veja na vida o resultado. Você tem que ter o termômetro do resultado do atendimento que você teve na vida. Se na vida você consegue ver essa soltura de não sofrer mais, não importa que na hora que você estava no atendimento você não sentiu nada. Isso é a comprovação real. A comprovação real é o quanto eu melhoro, o quanto efetivamente eu consigo fazer coisas que eu não conseguia antes. E o quanto eu libero sofrimento, e o quanto eu libero emoções que estavam sendo muito destrutivas, né? Então isso é o que eu preciso ver. Esse é o termômetro que você tem que ter. Quando você chega para o atendimento, não é a hora de você duvidar. Você já pagou, você já escolheu, você chegou no atendimento, agora você vai duvidar? Você está perdendo o trabalho, não é a hora de você duvidar. No atendimento você tem que se entregar. Você não precisa acreditar em nada, você tem que querer. Se você duvida, você não quer. Não dá para ter as duas coisas. O querer, ele é uma entrega total, uma abertura de tipo, nossa, é agora que eu vou receber. Ponto. Então, quando você se abre assim, o atendimento é efetivo. Quando você se bloqueia, você é soberano na sua escolha. Então, não importa o que você tenha que escolher. Não importa o que você tenha escolhido. Não fragmente. Esteja na totalidade da experiência. Fragmentou, perdeu a experiência. Fragmentou, enfraqueceu o processo. Então você tem que estar na totalidade, não é? Isso é importante a gente saber. Tem dúvidas? Oi, galerinha. Estamos em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, fazendo um trabalho diferente aqui, porque estamos com o privilégio master de ter um grupo pequeno, então estou podendo conversar com um grupo que não acontece com outros grupos,
antes de começar a processão. E quando eu posso conversar, eu posso transmitir. Porque quando eles começam a falar, eu não posso transmitir, porque é muita coisa que a galerinha de casa que não se trabalhou vai entrar num julgamento e vai se agravar com o seu próprio julgamento. Porque são coisas e coisas. Real oficial. Já estive lá. Aí a pessoa fica, nossa, que absurdo. Olha o que ela fez, nossa, o que ela falou. Eu tô muito bem, eu tô ótima. Imagina, eu não sou nada disso, eu não faço nada disso, tá vendo? Eu nem preciso fazer o trabalho. Então, esse processo do grupo que é muito íntimo e é muito profundo, que a gente revela coisas que a gente não revelaria jamais, e somente por isso que a gente tem a liberação com o campo, não dá para transmitir. Muitos de vocês já fizeram, sabem como é, não é brincadeira, mas é muito libertador e curativo. E é para corajosos, para pessoas que tenham culhão de realmente aproveitar o campo para liberar, né? Não é para qualquer um. Às vezes um outro cai de paraquedas e sai como abaladíssimo do trabalho, né? O trabalho, ele é para quem está no trabalho. Então não é um slide com conteúdo, não é uma apostila com conteúdo, é justamente entender o que cada um está trazendo e o que a gente vai fazer no momento que a gente se encontra. E a gente vai começar, então eu vou ter que terminar essa live maravilhosa para eu poder ouvir eles. Não é que eu não queira transmitir, né? Para quem está fazendo o trabalho no subconsciente deste pacote, a gente vai estar emanando um campo de energia bem alto aqui para revelar, né? Para a gente poder ver as nossas questões e com o super amparo da equipe espiritual deste espaço, deste tempo, né? No coração de cristal do planeta. Então, quem sentir, se conecte. Coloque a intenção de também poder receber esse trabalho todo aí, que ele é disponível para todos que estiverem com o coração aberto. Sem precisar ouvir palavras, a gente vai sentindo e ouvindo palavras vibracionais. A gente faz pergunta para o campo, a gente ouve as respostas vibracionalmente. Então é isso. A gente vai ter 2 dias aqui bem intensos e profundos. Bebam água, se hidratem, porque esse campo está pedindo muita hidratação para todo mundo que está no processo também do pacote poder liberar coisas. A gente tem que liberar através do corpo físico, né? Então a gente tem que ajudar o corpo a eliminar as toxinas, inclusive de todos esses núcleos que ficaram acumulados no corpo físico. Os agravamentos do corpo físico são toxinas dessas distorções. Então a gente precisa liberar. Isso se torna denso. A água é muito importante, fazer o intestino funcionar é importantíssimo. O jejum é fundamental, comer menos é muito importante para que a gente se utilize e consiga liberar densidades. E densidade a gente entende também como tumores, como miasmas, como gordura, tudo que está em excesso no corpo físico. Tá bom, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Que eles estão ali meio que implorando mais um tempinho. Esse lago aí, gente. A gente fica implorando também não tem. Alguém tem dúvida de alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, que a gente agrava mais, às vezes. Eu sentia isso no terapeuta, né? Quando eu fazia, às vezes eu acho que, meu Deus, isso aí é... Porque eu vejo, tipo, da psicanálise, eu era da psicanálise, e eu vi que às vezes ficava uma problematização, porque o que a psicanálise fala é de produzir angústia. Às vezes eu via que eu produzia angústia no paciente e ficava só naquilo, e porque eu fiz o meu processo, eu vi o que aconteceu. No curso da mente teve uma... Fui eu. Foi você? Da terapeuta? Não. Teve uma mulher que estava lá, que falou que ela parou de fazer terapia de anos que ela fazia, acho que era mais de 10 anos, quando ela viu a terapeuta dela, que ela falou assim, nossa, segue amor.
E aí a terapeuta dela entrou pra me seguir e falou, nossa, nada a ver, a mulher parece uma modelo, imagina, é totalmente distorcido. Ela é toda presa na vaidade, não sei o que, eu acho que isso daí não tá alinhado. A paciente viu o agravamento da terapeuta nessa hora. Porque então você está me direcionando com base em muitos critérios de julgamento, você não se trabalhou. Olha só, que forma rasa você analisa alguém. Você nem viu o conteúdo, você nem ouviu o que era. Você nem conhece, como você pode ser um terapeuta se você não está na neutralidade? É básico, tem uma coisa que é regra. Você não pode ter preconceitos. Você não pode ter conceitos e preconceitos para atender ninguém. Você atende uma prostituta da mesma forma que você atende um assassino, da mesma forma que você atende um viciado, se você entende o processo. Senão você não atende assim. Então é isso que a gente está falando. Que muitas vezes o terapeuta está muito agravado em coisas que você já superou. Eu consegui fazer terapia cognitiva durante 3 anos e meio semanal. Vindo de um sofrimento, aquele sofrimento excessivo que não existiu, né? Agora isso não existiu. Mas 2 semanas depois, uma semana depois de sair da mente, a gente teve a minha sessão, daí eu contei que eu tinha feito tudo isso e ela me perguntou se tinha incompatibilidade, né? Na verdade, a minha terapeuta sempre foi um ser muito incrível na minha vida, assim, que ela me julgava com todas as minhas cacas. Mas eu senti naquele momento que eu não tinha mais necessidade de fazer terapia cognitiva. Eu me dei alta. Não fui dada. Depois do curso da mente, é bem importante. Tem um momento que a gente percebi que agora eu consigo ser mais. Só que a gente tem que estar atento com isso. Se a gente mesmo já está se trabalhando para não julgar, para liberar crenças, para liberar critérios, para liberar tudo isso, a pessoa que nos orienta, que está nos direcionando, ela não pode vir com esse nível de agravamento, porque senão o direcionamento dela está com base em muitos critérios distorcidos. Então, como terapeuta, nós precisamos exercitar muito isso e realmente amar quem chega. Se você aceitou aquele paciente, é uma relação de amor real que você vai ter com esse paciente. E de verdade total, é uma troca muito íntima, muito profunda. Então, o julgamento não cabe para esse lugar, né? Que é o que os mestres ensinam e Jesus ensinou. Então, critérios que são critérios pessoais do terapeuta são agravamentos, porque são condicionamentos que ele criou e que ele segue. E ele não pode te direcionar com base em agravamento e condicionamento que ele criou. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado como terapeutas de jamais fazer isso. A gente vai aprender bastante sobre como ser um terapeuta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. Beijos. Live lotada.